Graça e paz, queridos. Que maravilha, amados. Ainda sentado, irmãos, pegando aqui uma carona dos irmãos, vamos fazer uma reflexão no nosso texto. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Enfatizando esse versículo, para que a gente possa entender em profundidade, para que a gente possa viver realmente, ler a Bíblia mesmo, entender, estudar. Talvez não só ler, mas estudar ela e ver cada versículo, o que aquilo ali quer dizer, o que aquilo ali nos aponta, o que aquilo ali quer nos indicar. Por exemplo, todo o Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Se nós não lermos o Velho Testamento apontando para Cristo, nós estamos lendo o Velho Testamento em crise. Precisamos ler ele apontando para o Senhor, os seus feitos, as suas realizações, o seu milagre, o nosso milagre, o milagre que o Senhor fez em nossas vidas. O grande milagre foi de salvar o homem do pecado. Então nós temos que ler o Velho Testamento dessa forma. E quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós temos que estar lendo ali os cumprimentos daquilo que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, para a nova aliança na nossa vida. Jesus não andava com a Bíblia na mão, queridos. Não tinha Bíblia, não tinha... Eram os pequenos rolos, mas Jesus não andava também com esses rolos, porque eram rolos que eles eram dedicados às pessoas. Ali no templo, os sacerdotes andavam com aqueles rolos. Jesus não andava com rolos na mão, mas Jesus era a nossa própria, foi a nossa própria palavra e continua sendo a nossa própria palavra. Não era tudo organizado como é hoje. Nós temos ali o Mateus, Marcos, Lucas, João. Na época não era assim. Os evangelistas nem sequer sabiam que muitas passagens também ficaram de fora porque ninguém sabia se aquilo ali era bíblico ou não. Não passou no crivo. Então foi deixado de fora. Vários livros de Apocalipse ficaram de fora. Acredita-se que mais de 1000 livros de Apocalipse ficaram de fora. Acredita-se que muitas passagens, muitos evangelhos ficaram também de fora porque eles não eram fiéis ao total das Escrituras. Por isso, o que nós temos hoje, nós precisamos estudar com carinho, com qualidade, porque isso é bom para a nossa vida, queridos. Estudar, já que nós temos essa Bíblia tão perfeita, tão maravilhosa, nós precisamos estudá-la, para que nós não venhamos a ser passados para trás. Jesus vai evangelizar no monte, numa montanha, e ali Jesus, ele arrebanha uma quantidade muito grande de pessoas. É necessário dizer, queridos, que naquela época também não tinha som, era tudo na boca, era tudo no grito lá. E as pessoas ouviam audivelmente o que o Senhor falava. E essas pessoas passavam umas às outras, entendiam o que o Senhor falava. Jesus veio trazer uma palavra que ia de encontro à palavra dos fariseus, do sacerdote, do saduceu. Jesus pergunta um pouquinho antes aí se o povo entendeu o que João Batista falava, porque João Batista, ele veio com uma mensagem firme e forte, trazendo o batismo do arrependimento. E João dizia lá: raça de víbora, quem ensinou vocês a correr da ira que se aproxima? Quem foi que ensinou para vocês essa astúcia de correr da ira que se aproxima? João batizava para o arrependimento. A lei dizia que quando uma pessoa fosse ali à presença do sacerdote, ele tinha que levar também uma oferta de sacrifício.
João já não cumpria mais a oferta de sacrifício, porque o batismo era pelo arrependimento da alma. O arrependimento, o sacrifício em si não era mais válido, queridos. Vem Jesus e traz essa palavra. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e leve. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vou preparar para vocês moradas. Essa foi a proposta do Senhor Jesus. Arrebanhar pessoas que estavam cansadas do dia a dia, pessoas que estavam desorientadas, porque o judaísmo já não era mais um judaísmo puro, já haviam ali várias facções, e o povo estava sem saber o que fazer. E vem Jesus e apresenta um novo paradigma. O novo paradigma. E o novo paradigma é esse, aquele que está cansado. Não importa se ele é judeu, se ele é brasileiro, se ele é mexicano, não importa. Agora a coisa mudou, a chave virou. O que importa é se ele está cansado, se ele está sobrecarregado. Porque Jesus quer fazer uma grande obra na vida dele. Isso é o que importa. Se ele está disposto a seguir o Senhor Jesus. Se ele está disposto a crer que Jesus Cristo vai aliviar o fardo dele. Se aquilo para ele fez sentido na vida dele, mudou. Nós estamos há 2000 anos nessa palavra e ainda existe muita gente que diz: olha, França, eu aceitei essa palavra. E eu ainda espero os milagres do Senhor na minha vida. O problema é que nós estamos olhando para a placa, queridos, o sinal que aponta milagres. O sinal aponta para os milagres, aponta para Cristo. É como se uma pessoa fosse numa estrada e olhasse para uma placa dizendo: vai dobrar à direita, e lá na direita você vai encontrar um obstáculo. E aí ele diz: olha, eu vi a placa, que foi um sinal, eu dobrei à direita, mas eu não vi nenhum obstáculo lá na frente. Existem muitas pessoas que elas veem até a placa, elas dobram conforme a placa disse, mas elas não veem nenhum obstáculo. Elas não veem a lombada, elas não veem nada. E eles, eu acho que tiraram essa lombada daqui. Ainda existem muitas pessoas, queridos, que dizem: olha, eu vi os sinais de Jesus. Eles apontavam para aquele rumo, mas eu não vi Jesus. Eu vi os sinais de Jesus, mas eu não vi Jesus. Sabe quando você ora, que você está passando por um momento muito difícil, e você ora, chora, e ora de novo e chora, e você clama, pede, e você não ouve a voz de Jesus, e você diz: eu acho que Jesus me abandonou. É que o Senhor Jesus, queridos, ele vem ao tempo dele, não é o nosso tempo. Ele vem ao tempo dele. Elias chora lá naquela caverna, caminha 40 dias e 40 noites, vê os milagres do Senhor, mas ele não vê o Senhor. Então ele chora e diz: Senhor, só restou a mim, Senhor. Aquele povo daquela comunidade está todo corrompido, não sobrou mais ninguém, só sobrou a mim, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor se manifesta a Elias e diz: Elias, deixa de ser besta, rapaz, existem milhares
que não se dobraram a Baal. O Senhor se aproxima, queridos, do ser humano, é no tempo dele, não é no tempo do ser humano. O ser humano pode fazer o que quiser, espernear, bater o pé, pular, virar beicinho. Não funciona dessa maneira. E tem gente que crê assim, não, eu vou lá, eu vou orar. Olha, a oração, ela é muito boa, é uma ferramenta poderosa. Mas a oração não move a mão de Deus, como muita gente diz, queridos. Não move a mão de Deus, como muita gente diz. Mover a mão de Deus é o querer do Senhor, é a vontade dele. A oração é um dos pilares, mas não é o todo, queridos. Eu posso começar com oração? Pode começar com oração. Vou ter resposta do Senhor? Não sei. Não sei se você vai ter resposta do Senhor, porque eu não sei se o que você está pedindo, né, o Senhor tem preparado para você. Se é a vontade de Deus para você. É necessário que nós peçamos ao Senhor, Senhor, essa é a minha vontade. Mas agora que faça-se a tua vontade, Senhor. Porque de repente você quer uma coisa e Deus diz, não, isso não é para ti. E vocês, mas eu tive fé e não aconteceu. Eu fiz isso e não aconteceu. Porque não é a vontade do Senhor para a tua vida, queridos. A vontade do Senhor para a tua vida é outra. Como é que eu descubro, Francisco? Não sei. Ora a Deus. E Ele vai te dar o discernimento. Ele vai te dar a direção. Ao invés de você pedir o bolo completo, peça a direção. Senhor, me mostra o caminho de onde está esse bolo. Me mostra o caminho que o Senhor quer que eu trilhe. Mas nós não fazemos isso, queridos. Somos rebeldes, achamos que estamos cheios da moral, que estamos cheios dali do poder de Deus, igual aquele He-Man. Achamos que nós temos tudo, que podemos ter essa intimidade com Deus como qualquer um não tem, e não é dessa maneira. Porque tudo é ao tempo do Senhor. Senhor, a minha vontade é que isso fosse feito, Pai. Essa era a minha vontade e o Senhor sabe quanto eu ficaria alegre se isso acontecesse na minha vida. Quem sabe o Senhor não te atende? Quem sabe Ele vai dizer, não, minha filha, não é. Essa vontade eu não vou te atender. Eu tenho outras prioridades para ti. Paulo orou, e a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse, Paulo, quando ele responde, Paulo, a minha graça, ela te basta, Paulo. Deixa esse espinho aí, porque a minha graça te basta. Sei lá se Paulo não vai se desviar, se Paulo não vai fazer outra bobagem. Paulo já tinha acertado Estevão. Paulo já tinha surrado o pessoal lá da igreja. Paulo já tinha aprontado muito. Então o Senhor diz, Paulo, a minha graça, ela te basta, Paulinho. Aí o cara vem cheio de bombas, cheio de problema. A cara dele já é uma cara... Aquela cara que você não sabe se é uma cara normal, uma cara de drogado. Ele já tem aquela cara feia. O Senhor arruma aquele cara, dá uma cara nova para ele. Deixa ele bem beleza, bota um terno bacana nele. E ele já começa a aparecer um outro cara. O Senhor dá uma arrumada no estilo dele, no jeito dele, no comportamento dele. Dá uma mulher bonita para ele, ajeita ele, bacana. Organiza a vida dele. E quando ele está lá em cima, às vezes ele esquece do Senhor. Às vezes ele esquece do Senhor. Por isso a oração de Agor, lá no Velho Testamento, o oráculo de Agor, ele vai dizer o seguinte, Pai,
Não me faças tão rico para que eu não venha a esquecer o teu santo nome. Mas também não me deixa pobre a ponto de mendigar e não roubar e envergonhar o teu santo nome. Essa foi a oração de Agô. Não me faças tão rico, Pai, que eu não venha no futuro a esquecer o teu nome. Mas também não me deixe aqui tão pobre, a fim de que eu venha a roubar e envergonhar o teu nome. É assim que a gente deve orar para o Senhor. E não colocar propósito de 1 milhão, de 200 mil. Se eu quero tanto, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Igual o menino birrado dentro do supermercado. Não é esse homem que o Senhor está procurando. Ele está procurando aquele homem cansado, aquele homem abatido. Por isso ele diz: vinde a mim os que estão cansados. E quando ele diz vinde a mim os que estão cansados, é aquele cara que não aguenta mais. Está quebrado, está cansado, ele não aguenta mais, já lutou tudo o que ele podia. E aí ele disse: Senhor, agora é contigo, eu não aguento mais. Por isso o Senhor diz: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Cara, isso é reconfortante, isso é maravilhoso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Difícil uma pessoa querer tomar o jugo de Jesus para ele. Ele não quer. Ele até vai a Jesus, mas ele não toma o jugo de Jesus para ele. Jesus disse: o meu jugo ele é suave. E o meu fardo que tu carrega hoje aí não é o meu. O que tu carrega aí é o fardo de Satanás, mas o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Quantas pessoas hoje não estão decepcionadas com outras pessoas? Pessoas que moram sozinhas, isoladas, ficaram velhas, isoladas. Alguns vão dizer que são pessoas rabugentas, são pessoas impacientes. Pessoas que estão precisando muito dar um abraço numa outra pessoa, mas elas não têm essa pessoa. Pessoas que não são tão velhas, mas que ficaram isoladas, porque se decepcionaram com outras pessoas. E eu digo para vocês, queridos, o homem, ele precisa do outro homem. O homem, ele nasce pelas mãos de um outro homem e morre sendo carregado pelo outro homem. Não dá para se isolar, não dá para se encher e dizer: olha, eu sou o cara, igual um pombo estufado. Não, precisa de pessoas. Deus olhou e viu o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Observaste que tudo que Deus fez foi bom, mas ele olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. E disse: vou fazer um cachorro para esse homem andar com esse cachorro para cima e para baixo. Não fez. Vou fazer um pássaro para esse homem brincar com esse pássaro. Não fez. Vou fazer um gatinho para ele gastar dinheiro no pet shop. Não fez. Vou fazer uma ajudadora para ele, que ele seja correspondente. E o Senhor fez, caiu um sono sobre aquele homem, e das costelas daquele homem ele soprou fôlego de vida e nasceu uma mulher. E ele olha, se assusta e diz: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O Senhor fez o homem, queridos, para se relacionar com outro homem, com outro ser humano. Não fez o homem para brincar de gatinho, com cachorro, para cima. Nada contra o cachorro. Mas ele não fez um homem para criar cachorro. Foi para se relacionar com outro ser humano. Um outro ser humano que pensa, que sofre e que um dia se cansa pela desobediência do seu pecado. Por isso, queridos, nós precisamos fazer uma análise bem crítica e profunda da nossa vida e jogar ela de impacto com essa passagem que o Senhor diz. Será que eu estou quebrado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado? Será que está na hora de eu lançar o meu
fardos nos ombros do Senhor? Será que está na hora de eu dividir o meu fardo? Está na hora de eu acordar para essa vida, procurar pessoas que estão realmente passando por essa necessidade. Você passa por pessoas todos os dias, diz tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá tudo bem. Ele fala tudo bem por conveniência e etiqueta social, mas por dentro ele está se matando, ele está se acabando. É necessário que a gente encuste os relacionamentos e vai perguntar para ele, mas está tudo bem mesmo? Aí ele vai chorar, vai jorrar lágrimas próximo de você. E você vai poder dar um abraço para esse cara e as coisas vão começar a mudar com um simples abraço. Talvez você não conheça muito de Bíblia, não precise. Mas um simples gesto de dizer, olha, Senhor te ama, e Ele pode mudar a tua vida, já foi um grande passo na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele adolescente. E eu tenho certeza, queridos, não precisa você ser um expert, porque Deus vai te capacitando à medida que tu vai trazendo, que tu vai ganhando almas. O Senhor, Ele vai te capacitando. Por isso, quando você estiver sozinho, sozinha, pergunta para Deus: Senhor, me mostra quem é que o Senhor quer que eu vá levar uma palavra para ele hoje, para ela. Onde é que está o discípulo que o Senhor preparou para mim, Senhor? Porque eu não posso caminhar sozinho. Me mostra aonde é que está essa pessoa que precisa de ter uma palavra, de receber uma palavra. Eu preciso de Ti, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, Senhor, e me mostra. Abre os meus olhos. Não apenas os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Que eu seja mais sensível à Tua palavra, Senhor. É assim que a gente deve orar, queridos, com Deus. Deve falar com Ele. É assim que a gente deve agir. Senhor, quando eu sair, me torna mais sensível à Tua casa, à Tua palavra, que eu possa te sentir, desejar estar mais próximo do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grandemente. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e nos dê paz, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração. Ore ao Senhor, peça, abra a sua boca. A Bíblia diz que se você não abrir, as pedras vão de clamar, queridos. Então clame ao Senhor, ore a Deus. Tire esse momento especial com Ele. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir. Porque a oração sincera de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém. Deus abençoe, queridos.